Você sabia que Roma tem relações históricas e culturais com Portugal, com uma rua totalmente dedicada aos portugueses? E sabe onde encontrar as mais impressionantes obras de arte de Caravaggio, um dos maiores mestres da pintura ocidental? E que antigamente a icónica Praça Navona era um estádio de corridas? Tudo isto no programa anterior. E no programa de hoje vamos explorar o lado ocidental da cidade de Roma. Começando pelo Miradouro no Monte Gianicolo, e de lá vamos até ao Vaticano, a cidade-estado que é a sede do catolicismo, um lugar cheio de mistérios e histórias fascinantes. Continue connosco. A capital italiana é uma cidade desejada por muitos para conhecer pelo menos uma vez na vida. Por essa razão, cá estamos, para você ter a oportunidade de conhecer toda a sua história connosco. Vamos recapitular a nossa jornada com uma bela vista para a cidade, no Miradouro Gianicolo. Hoje também é dia de visitar a cidade de Roma. Já vamos para o terceiro dia aqui da cidade de Roma, porque é uma cidade que vale a pena ver em vários dias, tem muita coisa para ver. Até agora nós estivemos a ver o centro histórico, aqui bem à nossa frente, nesta vista maravilhosa, que se vê até os principais monumentos onde nós já visitámos, mas ainda não é tudo. Mas para você talvez que está-nos a acompanhar agora e não conseguiu ver aquilo por onde é que nós andámos, conhecer a história, então nós vamos fazer assim um pequenininho resumo por onde é que a gente já andou. Explique-nos lá então assim a história do início aqui desta cidade. Muito bem. Então ainda hoje estamos na margem ocidental de Roma. A divisão é feita pelo rio Tibre. São ambas cidade de Roma, mas temos deste lado uma vista privilegiada desde o Gianicolo para aquele edifício muito grande à nossa frente, branco, com as estruturas no alto que são as quadrigas, é o Vitoriano. Ali é a colina do Capitólio e foi ali que se iniciou tudo. Foi ali que chegaram os gêmeos Rómulo e Remo, vindos pelo Tibre, no século VIII a.C., onde encontraram a dita loba, que os amamentou. Eles viveram primeiro numa gruta na colina do Palatino, mas depois decidiram que a melhor localização para construir a sua nova tribo, constituir uma cidade, apesar que naquela altura não era uma cidade, seria aquela colina do Capitolino. Portanto, o Capitólio foi o primeiro sítio onde começámos a visita, por trás do edifício recente, porque é do princípio do século XX, do Vitoriano. Começámos mesmo por ali porque a Roma tem 7 colinas. Nós começámos pela primeira, mais antiga, entre aspas, não é, de Roma. E a seguir? Sim, o Capitólio. Portanto, no Capitólio descemos aos Foros Imperiais. Portanto, já estamos a falar de uma altura muito mais recente na história de Roma, que é o século I a.C. Portanto, andamos 7 séculos para a frente. Todos os Foros Imperiais se encontram numa mesma zona, portanto são vários imperadores e cada imperador construía algo naquele vale, que é o centro político, era o centro político do Império, não só Roma, mas de todo o Império Romano, que acaba, quando andamos pela Via Sacra, acaba no dito Coliseu, que era um anfiteatro Flávio, ou anfiteatro Vespasiano, que também visitámos, não é? Hoje é o cartão postal de Roma. Quando falam em Roma, se meterem lá na internet, aparece logo só imagens do Coliseu. Exato. Portanto, todo esse dia vimos também os mercados de Trajano, a colina de Trajano, andámos a visitar aquilo que é a parte mais antiga de Roma, que de facto foi a parte do Império. O Império Romano acabou no século V, depois houve ali uma altura de grandes convulsões históricas em que a cidade até perdeu grande parte dos seus habitantes e só na época medieval, séculos XII, XIII,
é que de facto as pessoas começaram a viver na cidade outra vez. E então visitámos essa zona ontem, onde estão instalados as praças principais, o Campo de Fiori, que é medieval, as fontes do século XVI. As fontes começaram a ser construídas do século XVI até ao século XVIII, a fonte das tartarugas, não é? A fonte a Fontana di Trevi, do século XVII, depois as fontes de Bernini, dos finais do século XVII, na Praça Navona. Andamos a passear nas praças e também estivemos no Panteão. Conseguimos ver daqui muito bem, não é? Que foi construído no tempo de Marco Agripa, mas o que vemos é uma construção do século II, do Imperador Adriano, e de facto é uma igreja fenomenal, ainda que tem a estrutura quase completa. Diria 90% ainda é o antigo templo de Adriano. Muito bem, olha, fica uma proposta para você, talvez que não saiba por onde começar. Comece então pela ordem cronológica, por exemplo, como nós fizemos. Primeiro visite a parte antiga de Roma para perceber bem as raízes da cidade e depois, no segundo dia, passei pela zona nova, mais recente, com as suas praças. Faz-se muito bem a pé. Pronto, vai precisar assim de umas horinhas, mas faz-se a pé. Tem sempre várias fontes onde você pode encher a sua garrafa com água. A água é boa, é potável, é fresquinha. Hoje nós não vamos parar, não é? E nós vamos agora fazer este lado de Roma, o lado ocidental, e você venha connosco porque vamos continuar a descobrir esta cidade. No lado ocidental da cidade, até pode mesmo começar a sua visita pelo Monte Gianicolo, tal como nós o fizemos, principalmente pelo seu miradouro, que tem uma das melhores vistas para o centro histórico de Roma. A cidade de Roma ainda é lar para um Estado completamente independente da Itália, o Vaticano. Mundialmente conhecido por ser o centro nevrálgico da Igreja Católica, com 44 hectares, é o menor país do mundo, tanto em termos de área quanto de população. Das poucas centenas de pessoas que aqui residem, um deles é o Papa, o líder supremo do catolicismo. O Vaticano é um dos destinos mais visitados do mundo. E na parte ocidental de Roma, o Vaticano, que é um Estado que está dentro de uma cidade. E vamos começar pelo nome. O que é que significa Vaticano? Vaticano é uma palavra antiga, latina. Antes de existir aqui o que vemos, a Basílica de São Pedro, existia aqui templos. Os romanos eram pessoas, os antigos romanos, pessoas muito supersticiosas. E mesmo antes de irem para batalhas ou antes dos imperadores fazerem algo importante, vinham aqui a estes templos ouvir os oráculos que lhe vaticinavam, é uma palavra que ainda utilizamos em português, não é? O seu futuro. Portanto, a palavra Vaticano vem de vaticinar, que é prever o futuro. E era isto que existia aqui. Antes de existir o Estado do Vaticano e antes de existir a Igreja de São Pedro, havia templos romanos dedicados a vaticinar, a prever o que é o futuro. Daí vem a palavra. Para além do templo, existia também aqui o Circo de Nero. O circo não é como o Coliseu é um anfiteatro. O circo era mais ou menos um género do hipódromo, aquelas estruturas alongadas. E ao contrário do que podemos pensar, nos anfiteatros havia espetáculos de gladiadores, de feras, e também lá foram torturados e mortos muitos cristãos, mas as crucificações eram feitas nos circos. E foi aqui que foi crucificado, no ano 64 d.C., São Pedro. Exatamente neste sítio havia o circo do Nero e ele foi crucificado aqui. E depois foi enterrado numa necrópole junto ao circo. Muitos anos depois, já no século II depois de Cristo, o imperador Constantino, que foi o primeiro imperador cristão de Roma, recuperou, exumou o corpo de São Pedro e fez-lhe sepultar por baixo de uma pequena capela.
e mais tarde fez construir sobre essa capela uma basílica. Pronto, foi assim que começou a Basílica de São Pedro, que durante muito tempo era uma pequena igreja, não tem nada a ver com isto, não é? Uma pequena igreja, que depois foi ampliada várias vezes, destruída no princípio do século XVI, e em 1506 o Papa Júlio II começou então a construção do que aqui vimos, demorou mais de 100 anos a construir, não é? Claro. Isto foi começado a construir em 1506, portanto a parte de baixo, onde estão aquelas colunas para um grande arquiteto do Renascimento chamado Bramante. Depois Miguel Ângelo, já em meados do século XVI, colocou-lhe aquela cúpula, e esta colunata à esquerda e à direita, que forma a Praça de São Pedro, foi feita já no século XVII pelo nosso conhecido Bernini, não é? Das estátuas de Navona. Pronto, esse Bernini também trabalhou aqui. Portanto, isto é um processo construtivo. Um processo que nasceu há mais de 2000 anos. Inicialmente, um local procurado para oráculos de previsão do futuro e o local mais provável da crucificação do apóstolo Pedro, ao mais famoso e importante templo católico do mundo. E para você que só chegou agora, estamos em Roma. Iniciamos o dia no Monte Gianicolo, onde fizemos um breve resumo de tudo o que vimos e aprendemos nestes dias. De lá fomos até ao Vaticano, a cidade-estado que é a sede do catolicismo. Quer saber mais? Continue connosco! Em Roma existe o único exemplo no mundo de um país dentro de uma cidade. Estamos a falar do menor país do mundo. Com menos de 1000 habitantes, o Vaticano recebe mais de 5 milhões de visitas anuais. E o que é que as pessoas quando vêm aqui podem visitar? Eu sei que isto é uma área pequena, não é? O que é que tem aqui assim aberto ao público para as pessoas visitarem assim num dia? Ainda muita coisa, porque o Estado do Vaticano, especialmente a partir do século XV, os príncipes de Roma, todas aquelas famílias que já ouvimos falar, os Farnese, os Chigi, os Barberini, os Doria Pamphili, essa gente toda que eram príncipes do Renascimento, eram também mecenas da arte. Portanto, aquilo que se visita no Vaticano são os museus do Vaticano. Talvez a mais conhecida seja a Capela Sistina, que é onde são os concílios. Quando há um novo Papa, é ali que os cardinais se reúnem, não é? Que fica do lado direito aqui da Basílica de São Pedro. Sistina, porque quem mandou construir a Capela Sistina foi o Papa Sisto IV. Os museus do Vaticano podem passar lá um dia inteiro. As coleções são extensíssimas e vai desde a arte egípcia até aos séculos XVIII, XIX, temos de tudo dentro dos museus do Vaticano. E para já também se pode visitar a Basílica de São Pedro e pode-se ir até mesmo ao alto daquela cúpula, onde vem aquela grade, sim. Também já lá subi várias vezes, portanto pode-se subir pela cúpula até mesmo lá ao topo. A cúpula da Basílica de São Pedro é a mais alta do mundo, com os seus impressionantes 136 metros de altura, uma das estruturas arquitetónicas mais famosas de sempre. E dentro da igreja? A igreja é grande. O que é que encontramos lá? A maior igreja da cristandade. Há uma fila sempre enorme para entrar dentro da igreja, é muito complicado porque temos que passar por um sistema de vigilância como se fosse um aeroporto. Depois, quando entramos na igreja, até está marcado no chão a comparação entre esta basílica e as outras grandes igrejas do mundo, e as outras parecem pequenininhas ao pé desta. Lá dentro temos obras de arte, a Pietà de Miguel Ângelo, várias obras de arte, o Baldaquino, de Bernini. Isto também está, evidentemente, sepultado o apóstolo Pedro, portanto as pessoas podem visitar as relíquias do apóstolo Pedro e também todos os papas. Há muita coisa para fazer dentro desta basílica, as pessoas podem lá passar um dia inteiro. Certamente, não diria, mas 2 horas de certeza a visitar todas só as lá obras dentro, de arte. porque na fila mais umas 2. Sim, e depois uma outra fila para poder comprar o bilhete para subir à cúpula, não é? Que isso é outra fila. Sim, e depois mais as filas para entrar.
dentro dos museus do Vaticano, mas aí pode-se comprar o bilhete antecipadamente. E convém que as pessoas comprem o bilhete antecipadamente para não estar naquelas filas. Se comprarem o bilhete, podem entrar, tem uma hora marcada e entram. Mas sim, pode-se passar o dia inteiro aqui no Vaticano, Ina. E aqui um mapa do Vaticano. Isto é a Praça de São Pedro, onde nós iniciamos, onde estivemos até agora, sempre nesta praça. O santuário, a Basílica de São Pedro, que ainda é grande, vai lá aqui até para trás. A Capela Sistina, aquele telhado que nós vimos ali onde sai o fumo, não é, Cristina? Sim. Então, e para entrar tem que se dar a volta, não é? Sim, só o Papa é que pode, o Papa e os cardeais é que podem entrar por aqui. Nós, quando turistas, não é? Como turistas, vamos para aqui, não, temos que entrar por aqui. Esta é a entrada dos museus do Vaticano, que isto tudo são galerias enormes, cheias de coleções de arte, e então chegamos cá ao fim, entramos na Capela Sistina e voltamos a sair por este lado. Portanto, isto é a rota para os turistas, porque o resto é o Estado do Vaticano, nós não podemos andar por ali. Eles têm uma estação ferroviária cá dentro, têm o Rádio do Vaticano, tudo isto são a governação, onde estão os ministérios, portanto é a cidade do Vaticano, o Estado do Vaticano, e morado, é tudo morado, estão a ver? Tem muralhas a toda a volta. Depois tem uma passagem, que não está aqui, tem uma passagem que liga a cidade do Vaticano, ao Estado do Vaticano, ao Castelo Sant'Angelo, que também é propriedade do Vaticano. Outra curiosidade é a história do obelisco com cerca de 4.000 anos. Original do Egito Antigo, foi transportado para Roma e colocado no Circo de Nero, que aqui existia. As inscrições latinas foram adicionadas pelos romanos, que glorificam o imperador Caio César, que segundo pesquisas declarava-se um deus exigindo ser adorado. Hoje em dia ergue-se no centro da Praça do Vaticano. E quem é que vive aqui para além do Papa? O Estado do Vaticano tem comércio, tem pessoas que trabalham para o Estado, tem os correios próprios, selos próprios, portanto funciona como um Estado, só que no microespaço. Mas muitos funcionários até têm umas bombas de gasolina próprias, por exemplo. Os impostos são diferentes aqui do que na Itália, portanto têm no fundo as estruturas do Estado que são próprias de qualquer outro Estado e as pessoas necessitam de trabalhar. Tem as suas regras, não é? Sim, tem o Ministério de Finanças, tem o Ministério da Economia, tudo isso funciona dentro do Estado do Vaticano. E os Papas sempre viveram aqui no Vaticano? Isso dá pano para mangas, porque até houve uma altura em que os Papas nem haviam um aqui e haviam em França, não é? O cisma. Mas sim, esta é a residência oficial dos Papas desde o Imperador Constantino. Mas lembre-se que eles também eram príncipes e tinham grandes palácios no centro de Roma. A Embaixada de França, por exemplo, o Palácio Farnese. E eles muitas vezes preferiam viver nos seus palácios em Roma e não tanto aqui no Vaticano. Mas muitas vezes também tinham que ir viver para o Castelo Sant'Angelo, porque quando havia guerras e os Papas tinham muito território e muitas vezes até os próprios reis católicos fizeram guerra ao Papa. Eu lembro-me do rei de França, lembro-me de Carlos V, o imperador do Sacro Império Romano-Germânico, que também esteve em guerra contra o Papa em 1527. E quando era assim, os Papas não viviam aqui, viviam dentro do Castelo Sant'Angelo, que era uma fortaleza, é um castelo, e guardados por a Guarda Suíça. A Guarda Suíça eram mercenários suíços que vieram para Roma em 1506, quando o Papa Júlio II se sentiu, ele próprio, ameaçado pelas grandes potências europeias, e então pediu a estes mercenários, eram pagos, para virem fazer parte da sua guarda pessoal e a Guarda Suíça, que ainda hoje existe, não é? São eles que têm à sua salvaguarda o Papa, fazer a defesa do Papa,
e se vestem de vez em quando com aqueles fatos muito exuberantes, não é? Que foram do século XVI, desenhados por Miguel Ângelo. Esta guarda suíça foi instituída em 1506 para a defesa do Papa. Portanto, rapazes que não se podem casar, têm que ser celibatários, os soldados, os oficiais podem casar-se e podem ficar 2 anos e o máximo de 20 anos a ser os guardas pessoais do Papa, sempre suíços. O Vaticano está repleto de factos curiosos. O que também não deixa de chamar a atenção são as 140 esculturas ao redor da praça, representando santos e outras figuras com importância para a Igreja Católica. A escolha de certas esculturas também teve uma dimensão política, destacando a influência de determinadas ordens religiosas e famílias poderosas da época. Daqui vemos o topo da Capela Sistina, onde são os conclaves. Triângulo. Exato, aquele triângulo. Quando sai o seu fumo branco, não é? Quando os cardeais têm que se reunir para escolher o novo Papa, é ali que é o conclave. Também sai o fumo preto, não é? Que é quando não escolhem. Exato, quando não chegaram a acordo. E sai por onde? Ali? Sim, há uma chaminé assim. Onde Ou está seja, se eu estiver aqui consigo ver... Consegue-se ver, sim, consegue-se ver. E há muitas pessoas que vêm aqui, enfim, para saber, porque quando escolhe o novo Papa, o Papa imediatamente, daqueles que são os favoritos, é uma curiosidade, tem que se fazer várias vestes, porque não se sabe qual é que é o Papa que vai ser escolhido. Umas são mais magrinhos, outros são mais gordinhos. Portanto, e porque assim que o Papa é escolhido, ele vem de imediato àquela janela, não é para ser aclamado pela população, é quando o Carmelengo, é o secretário do Papa, vem ali dizer "Habemos Papa", temos Papa. Então o Papa dirige-se àquela janela para saudar a multidão. E ali aquele edifício, que é o aposento os aposentos do Papa, e Cristina, ele costuma vir à janela ou nunca aparece e as pessoas não o veem? Sim, quando o Papa está em Roma, não nos podemos esquecer que, para além de ser o chefe da Igreja Católica pelo mundo inteiro e viaja bastante, o Papa também é um chefe de Estado. Portanto, também tem os seus afazeres enquanto chefe de Estado. Mas se ele está em Roma, ele normalmente aparece à janela do lado direito, do piso superior, às quartas-feiras às 9 da manhã. Não é missa, o Papa não tem uma homilia, simplesmente fala às pessoas que estão na praça. Estes últimos Papas, o Papa Francisco, claro, o Bento XVI, antes dele João Paulo II, eram Papas muito interventivos, falavam muito dos assuntos que estão a decorrer no mundo. Missas aqui na Praça de São Pedro só existem 2 vezes por ano, na Páscoa, no domingo de Páscoa e também no Natal, mas isso é uma coisa totalmente diferente e o Papa aparece à varanda sobre a entrada principal da Basílica de São Pedro. Aí sim estamos a falar de uma missa. É a missa Urbi et Orbi. Urbi quer dizer da cidade para o mundo, Orbi é o mundo, da cidade para o mundo. E é uma missa, pronto, mas vem milhares de pessoas. De vez em quando há 1 milhão de pessoas aqui nesta praça para assistir a essa missa. O Vaticano é uma cidade-estado cheia de mistérios e histórias fascinantes. No próximo programa A Rota, vamos estar em Roma. Já conhece o famoso Castelo de Sant'Angelo? E a história que está por detrás de uma simples sandes italiana? Sabe para onde vão e o que fazem os romanos nos seus tempos livres? E já conhece a praia mais famosa de Roma? Vamos levar-lhe a todos estes locais e muito mais. Não perca!